Às 8h02, a gente volta a falar aqui a respeito da prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Se você ainda não sabe, ele foi preso nesta madrugada em virtude de uma condenação e que foi rejeitado ou foram rejeitados, os recursos apresentados pela defesa. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão dele. E o julgamento do ex-presidente ocorrerá ainda nesta manhã, porque agora precisa ser analisado pelo Supremo como um todo. Marília Ribeiro traz todas as informações para a gente desse fato nesta sexta-feira. Pois não, Marília? É isso mesmo, Nonato. O Supremo Tribunal Federal, o plenário, vai analisar de forma virtual a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do ex-presidente da República e também ex-senador Fernando Collor de Mello. Essa análise vai começar a partir das 11 horas da manhã e se encerra ainda nesta sexta-feira, às 23h59. Fernando Collor de Mello, de acordo com a sua defesa, foi preso às 4 horas da manhã nesta sexta-feira, lá em Maceió, quando, de acordo com a defesa, ele estava se preparando para retornar para Brasília, para poder se apresentar à Justiça, à Polícia Federal, aqui na capital federal. Vale a gente trazer que ontem à noite, por volta das 9 horas da noite, o ministro Alexandre de Moraes recusou o recurso da defesa, esse recurso acabou determinando essa prisão de Fernando Collor de Mello. Ele foi sentenciado em 2023 a 8 anos e 10 meses por receber, segundo essa acusação, 20 milhões de reais em propina entre os anos de 2010 e 2014. Esse valor teria sido pago pela UTC Engenharia em troca da sua influência política, influência essa que Fernando Collor exerce. À época, como senador, ele estava exercendo o seu mandato como senador, para poder facilitar as obras e indicar diretores à subsidiária da Petrobras. Isso aconteceu, essa descoberta foi ainda na esteira da Lava Jato. Além dessa prisão, o ministro Alexandre de Moraes também determinou que ele pague a multa de 90 dias e também possa indenizar a União em 20 milhões de reais solidariamente em outros 2 réus. Além disso, ele também vai ficar proibido de exercer cargo público por prazo equivalente ao dobro da pena. O que a gente traz de atualização agora, Nonato, em relação a essa prisão, é que Fernando Collor de Mello, ele está na superintendência da PF lá em Maceió. Ainda não se sabe se ele vai ser transferido aqui para Brasília. Quem vai definir isso vai ser o Supremo Tribunal Federal. Mas a gente está aqui em Brasília, a gente está monitorando tanto a superintendência da Polícia Federal aqui, quanto a sede da Polícia Federal, que são 2 lugares distintos. Vale a gente trazer que a superintendência é onde acontecem as prisões e nós temos a sede administrativa da Polícia Federal. Qualquer novidade aqui de Brasília ou então lá de Alagoas, a gente volta na programação, Nonato. Tá combinado. Muito obrigado a Marília Ribeiro atualizando para a gente essas informações sobre a prisão do ex-presidente Fernando Collor. Obrigado, Marília. Eu já chamo aqui para a nossa conversa Deise Ciocari e também Cristiano Vilela, nossos comentaristas nesta manhã de sexta-feira, para que a gente possa analisar um pouco mais esse caso envolvendo o ex-presidente Fernando Collor. Vilela e Deise, a gente comentava aqui no estúdio, enquanto a Marília trazia as informações, que todo esse cenário de ampla cobertura política acho que teve início efetivamente ali no governo Collor, quando a gente teve uma série de casos, denúncia de Pedro Collor para lá, situação do PC Farias para cá, o Fiat Elba e por aí vai, uma série de ações que foram midiaticamente cobertas a partir dali, até porque a gente tinha um reinício de abertura democrática aqui no Brasil, com o primeiro presidente eleito, então uma liberdade maior para esse tipo de cobertura. E Deise, em cima disso, a gente já sabe que o presidente já foi condenado. Na verdade, isso são os recursos esgotados, por isso a determinação da prisão. Resta, claro, agora acompanhar como é que o Supremo vai se posicionar como um todo. Mas, de qualquer modo, me parece inescapável de que cumpra pelo menos uma parte dessa condenação, não, Deise? Nonato, eu acredito que vai ser inevitável pelo próprio desenrolar dos fatos, né? E você lembrou de algo muito interessante aqui, né? Os mais antigos vão lembrar disso, mas efetivamente a comunicação e política, como a gente conhece hoje, com cobertura de políticos, de presidenciáveis, ela começou com Fernando Collor de Mello, né? O Nonato falou ali da abertura democrática. Até então, a mídia não tinha a liberdade de expressão que tem hoje, e aí
aí, no período do Fernando Collor de Mello, ele, sabendo do poder midiático que ele tinha, ele corria em Brasília, fazia as corridas matinais dele, utilizava na camiseta frases estampadas para transmitir mensagens para o povo brasileiro. Foi nesse período que começou o slogan, o Nonato estava falando no bastidor aqui, o caçador de Marajás. Então foram os slogans políticos. O Fernando Collor de Mello deu um novo tom para as campanhas eleitorais brasileiras, né? Foi aí que a gente começou a institucionalizar verdadeiramente as campanhas eleitorais. E agora, sistêmico, a gente vê 3 décadas depois, né, o primeiro presidente após a abertura democrática sendo novamente, provavelmente, condenado, deve ficar fora da vida política, e é provável que seja extirpado pelo menos por um período da vida política, né? Essa palavra é um pouco forte, mas é isso que deve acontecer. E é um pouco até triste a gente ver isso, né? Depois de 1985, a gente repete os mesmos padrões. Acho que um tipo de prisão como essa nunca é comemorado. É uma autoridade, uma figura que foi presidente da República. Agora, de fato, isso não pode nunca ser compreendido como uma impunidade. Portanto, é importante que fique claro e é destacável que haja essa mudança ao longo desses últimos anos na forma de organização da política, do judiciário, do sistema de poder brasileiro, no sentido de que figuras que venham a praticar determinados crimes, elas sejam efetivamente punidas. E aí, se de um lado é natural que haja uma lembrança ao governo catastrófico de Fernando Collor, a forma como ele foi impeachmentado, a perda de apoio popular, ao confisco de poupanças, enfim, a todas essas questões que envolveram o governo do ex-presidente, mas isso é uma análise que fica dentro da percepção da sociedade, dentro do imaginário popular. Do ponto de vista formal, o que está sendo tratado é esse caso específico, onde teria havido ali a facilitação para a contratação de uma empresa e o recebimento de valores por conta disso, por parte da BR Distribuidora, e nesse sentido, o crime ele tem que ser analisado e eventualmente punido, caso sejam encontrados provas, elementos que justifiquem essa punição, independente de quem venha a ser a pessoa que tenha o seu nome na capa do processo, que seja o réu, seja ele um figurão, seja ele uma pessoa comum do dia a dia. Então eu vejo que nesse sentido é um avançar das instituições aqui no Brasil. Agora, Deise, o que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes pode representar para outros condenados na Lava Jato e que ainda não cumprem pena? Poderia vir aí um efeito cascata ou não? Eu acredito que sim, Soraya. Acredito que poderia vir um efeito cascata. E eu acho que isso mostra também, isso não é um caso exclusivo do Brasil, né? Se eu não me engano, o Cristiano Vilela falou disso numa entrada dele, mas a gente tem outros casos no mundo inteiro. Então, é até um sinal de uma certa maturidade democrática nossa, né? De não deixar que casos de corrupção, eles passem à margem da história, né? A gente tem o Donald Trump nos Estados Unidos, que ainda é investigado, né? O Sarkozy na França foi condenado, ex-presidentes da Coreia do Sul foram presos, né? Então mostra que o sistema político brasileiro, ele segue atrás de corrigir determinadas imperfeições. Agora, no caso de outros processos brasileiros, eu acredito que eles possam retomar agora, e no caso da Lava Jato, eu acredito que outros possam sofrer as mesmas punições, menores ou maiores do que essas do Fernando Collor de Mello, com certeza. Pois é, e que os erros praticados, eventuais erros cometidos ao longo da Lava Jato, ao longo de outras operações, eles não se repitam, eles sirvam de lição para que a gente não tenha no Brasil o condena, descondena, o prende e solta, situações como essa que de tanto desanimam a sociedade brasileira de uma forma geral. Situações onde você vê muitas vezes determinadas práticas que vêm a moralizar, mas que depois acaba tendo a contraofensiva, acaba tendo a desmoralização de determinadas operações que são realizadas. E aí, nesse sentido, por isso que é fundamental que haja um respeito absoluto pela legalidade. A legalidade ela é fundamental. Muitas vezes
mais que ela não seja célere o suficiente, o bastante para aplacar os ânimos e os interesses, muitas vezes, da sociedade, mas que ela venha de uma forma ordeira, de uma forma legal, constitucional, para evitar retrocessos futuros. E aí, com isso, evitar descondenações, anulações de processos, situações que acabam manchando a forma como é conduzido, muitas vezes, processos políticos ou judiciais no Brasil.